Juntos novamente, para seguirmos com o estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, escritos por Carol Bowman. A barreira do seu extraordinário talento. Não morri naquele inverno. A partir do momento em que tive aquela visão, minha saúde começou a melhorar. Claro que podem ter sido os medicamentos, o descanso que me curaram. Eu não sabia. Com a tosse cedendo, passei a dormir por períodos mais longos, com sono abençoado e ininterrupto, retomava minha energia a cada dia. Percebi que melhorava quando os meus pensamentos se voltavam para assuntos mais corriqueiros, como limpar a casa, lavar a roupa suja, ficar em forma. Semanas mais tarde, quando Steve voltou do aeroporto trazendo as crianças, apertei-as com força longamente, pensando nos dias negros em que imaginei nunca mais revê-las. Estava muito feliz e agradecida. Quando os narcisos voltavam a florescer no jardim, estava totalmente curada. E à medida que a primavera e a minha saúde floresciam, meu medo da doença e da morte dissipou-se, como se fosse um pesadelo. Mas quando o outono chegou, as noites começaram a esfriar, eu voltei a me preocupar com a saúde, sem saber se aguentaria outro inverno como o anterior. Em outubro, nosso amigo Rosário, a quem tinha confidenciado minha visão, telefonou com notícias interessantes. Tinha acabado de conhecer um hipnoterapeuta da Flórida que ia ficar alguns dias em Asheville fazendo regressões a vidas passadas. Talvez aquele homem pudesse me ajudar a entender minha visão e quebrar o ciclo da doença. Sem hesitar e nem ao menos saber ao certo o que era regressão de vidas passadas, telefonei ao hipnoterapeuta Norman Ing. Na manhã marcada, Norman apareceu na minha casa. Fiquei imediatamente fascinada com seu sorriso jocoso, seus olhos brilhantes, seu cabelo grisalho. Conversamos e Norman me explicou sua experiência incomum. Disse-me que era havaiano, descendia de uma longa linhagem de cabunas, curandeiros e espirituais das Ilhas Havaianas. Seguindo a tradução dos Kahunas, Norman tinha aprendido a sabedoria nativa do seu povo com seu pai e seu avô. Combinara esse saber tradicional com o aprendizado de hipnoterapia e planejamento neurolinguístico, expandindo seu preparo e gosto pela cura. Norman começou minha sessão com um simples exercício de relaxamento. Reclinada no sofá, de olhos fechados, ouvia uma fita de música relaxante. Mandou-me concentrar-me na respiração e relaxar conscientemente cada parte do meu corpo. Relaxei totalmente em pouco tempo. Então Norman me fez visualizar uma breve viagem através de uma paisagem tranquilizadora, seguida pelo descer de uma escada imaginária. Sugeriu que eu encontraria em outra existência ao chegar ao pé da escada. Imagens indistintas imediatamente surgiram na minha mente. Imagens do mesmo homem doente que vira meses antes, quando estava doente na cama. Norman me instruiu, descreve e vê. Faça as imagens ficarem mais nítidas. Seguindo as sugestões, as imagens passaram de impressões confusas para imagens coloridas, claras e de corpo inteiro. Algumas vezes, as cenas tinham movimento e se sucediam como um filme. Outras vezes, as imagens estavam paradas quando eu dirigia minha atenção para os meus sentimentos daquela cena. À medida que Norman me guiava, as imagens mudavam da cena do moribundo para outra em minha tenra infância. Vejo-me como um bebê. Estou usando um camisolão, sentada numa cadeira alta, minha mãe me dá mingau. Vejo meu pai e minhas irmãs sentados à volta da mesa comendo. Descrevi para Norman como me sentia amado, satisfeito e alimentado. Uma voz cética na minha mente interrompeu, censurando. Você está inventando tudo isso. Mas a energia irresistível das imagens e emoções foi mais forte que o meu ceticismo. A voz logo desapareceu quando fui levada ainda mais fundo na experiência pelas palavras de Norman. Que está vivenciando agora? O que está sentindo? Após alguns minutos dessa concentração, não via apenas um filme na minha cabeça. Era a personagem principal da história, enganjada numa experiência sensorial completa. Podia ver através dos olhos daquele homem.
Podia ouvir pelos seus ouvidos, podia sentir o amor dilatar seu coração e sabia o que estava pensando. Mais incrível ainda, eu podia mudar facilmente a minha perspectiva de observador da do corpo da pessoa que eu via, ou estar em ambos os lugares ao mesmo tempo. Podia sair do meu corpo e me ver de qualquer ângulo do quarto. Naquele estado alterado, tinha a onisciência superreal. Tinha acesso a tudo o que aquele homem sabia, entendia ou lembrava, e mais ainda, tinha uma visão mais ampla e um entendimento dos padrões da sua vida, além do que ele poderia imaginar. Embora absorta com aquelas visões, continuava ciente de estar no quarto com Norman, deitada no sofá. Podia ouvir o telefone tocando, mas parecia longe e insignificante. Era como se estivesse completamente desperta enquanto sonhava. Dirigindo minha atenção conscientemente para o sonho, estava num paradoxo sensorial, vivenciando duas realidades. A cena, na minha mente, seguiu adiante. Eu me vi como um menino de 10 anos. Estava num aposento de teto abobadado e com enormes janelas. Um jorro de luz solar caía da janela sobre um grande piano no centro do aposento. Ao meu lado estava um senhor idoso, cuja mão repousava no meu ombro. Sabia que aquele homem era meu querido professor de piano. Havia em mim uma sensação de calor, entusiasmo, ao olhar para ele e pensar na minha família e minha música. Minha vida era a fusão do amor com a música. Eu estava feliz. O que aconteceu? Perguntou Norman, quebrando o encantamento do devaneio. Tomaram a decisão de que devo ir para a cidade de uma certa distância de casa para estudar música. Sinto-me honrado com a decisão. Senti um aperto no peito e lágrimas nos olhos ao me ver dando adeus à família e ao professor de piano. Vá para algum ponto diante no tempo, me encorajou o Norman. Eu me vi com cerca de 30 anos, perto de um piano numa grande sala quadrada, com portas duplas de vidro, cobertas por um longo cortinado, repleta de pessoas finamente vestidas. A sala estava quente e abafada, cheirava a mofo. De repente comecei a sentir odores. Estava ao lado do piano, conversando com um grupo de mulheres que me admiravam. Quando se aproximaram, podia sentir vestígio dos seus perfumes e percebia o cheiro do talco que eu usava. Sorria a ver outra cena, em que descia uma larga escada tapetada, tendo um jovem bem vestido a cada braço. Via colorido vivo os vestidos a rigor das mulheres, refletindo nos brilhantes cristais de um candelabro pendurado sobre a escadaria em curva. Aquela cena tinha uma textura veludada de elegância e civilidade. Passei empertigado, orgulhoso de ser um pianista admirado por entre grupos que conversavam. Mas aquele orgulho estava sendo minado por uma tristeza e saudade insuportáveis. Sinto-me dividido. Adoro a admiração deles, mas não sabem quem eu realmente sou. Não são capazes de ver nada além do meu talento. Podia sentir o vazio do meu estômago, pensando no amor e carinho que deixara para trás com a família. Tenho muitos amigos, continuei. Gostavam da música que toco, mas ninguém gosta de mim profundamente. Senti-me ficando fraca, me enrolei na posição fetal na cama. Depois voltei à cena em que aquele homem está no seu leito de morte, tossindo, mal podendo respirar, exausto. A mesma cena que vira meses antes, quando eu mesma estava doente. Uma mulher, que pressenti ser minha irmã, sentou-se perto de mim na cama, atendendo aos meus desejos carinhosamente. Podia sentir o meu corpo a exaustão do homem, a sua dor nos pulmões, lembrando a minha própria doença no inverno anterior. Neste momento, Norman percebeu a oportunidade e perguntou: quais são as razões emocionais para a sua doença? Do que você precisa? Sem pensar, respondi: este é o único meio de obter a atenção e carinho de que preciso. Minha vida está desequilibrada. Embora estivesse respondendo do ponto de vista daquele homem, senti que o que acabara de dizer também fazia sentido na minha vida presente. Só não sabia bem como. Mas Norman sabia. Enquanto ainda estava em transe, ajudou-me a entender que a minha vida atual era quase o inverso da vida passada como aquele homem.
Como músico, podia expressar a sua criatividade plenamente através da música, mas lhe faltavam os relacionamentos afetivos de que necessitava para ser uma pessoa completa e equilibrada. A barreira criada pelo seu extraordinário talento tornava quase impossível que os outros vissem a pessoa real por trás dele, por trás do gênio, ou até mesmo se aproximassem dele. Sua doença era a expressão extrema da sua necessidade de amor e carinho. Por outro lado, minha vida era rica em amor, família e amigos. Contudo, como mãe de duas crianças pequenas, todo o meu tempo e energia eram gastos cuidando das crianças e da casa. Sentia-me sufocada, não tinha meios para exprimir minha criatividade, nenhum propósito maior além de amar minha família. Não tinha tempo para cuidar da exploradora, da artista, da professora que havia em mim e que eu havia negligenciado completamente desde que me casara e tivera filhos. Naquele momento, com o paradoxo do meu passado exposto diante dos meus olhos, entendi que precisava tornar minha vida mais criativa, dar-lhe um outro propósito para me completar, me equilibrar e permanecer saudável. Então, Norman me guiou pela morte daquele homem. Podia ver sua irmã sentada à sua cabeceira quando finalmente morreu. Vi a cena como um observador do quarto. Vi o alívio em seu semblante macilento ao morrer, deixar para trás aquele corpo doente e consumido. Ao mesmo tempo, senti um leve formigamento no meu corpo. Minha perspectiva mudou da cena do leito de morte para um ponto de visão superior à procissão do funeral. A mesma cena que vira meses antes, doente. Senti-me como um espírito desencarnado daquele homem, flutuando sobre as pessoas, vendo os acompanhantes enlutados lá embaixo, testemunhando o meu próprio funeral. Estava muito emocionado pela quantidade de amigos que vieram me honrar na hora da morte. Subitamente, minha visão se aproximou do rosto de minha irmã, que estava no cortejo, enxugando com um lenço algumas lágrimas. Senti tristeza por ela. Queria que soubesse que já não sofria mais e que era muito grato pelos seus carinhosos cuidados. Por sugestão de Norma, disse adeus e agradeci por seu amor. Muito bonito, né, meus amigos? Saber todas essas coisas, saber como tudo isso influencia nossas vidas. Vamos nos analisar mais, vamos perceber o que é a nossa vida para que possamos ser saudáveis. Um abraço a todos, eu os aguardo no próximo capítulo.